Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Queimando Óleo, Engenharia e outras coisinhas. Sou o professor Luiz Roberto e vou iniciar uma série de aulas referentes às falhas por fadiga. Então, já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações para ficar ligado nas novidades, compartilhe este e os outros vídeos com os teus colegas e comentem. Todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal. Além disso, deixe seu like para dar aquela fortalecida. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. A nossa simbologia, que aparece no canto inferior esquerdo do teu vídeo, refere-se a uma série de procedimentos. Em azul, desenvolvimento de cálculos, em vermelho, para percepção de dúvidas, em amarelinho, para ter atenção, e a pranchetinha, que é para tu pausar o vídeo, pegar uma folha e fazer as tuas próprias anotações, tá bom? A nossa bibliografia para a nossa aula envolve majoritariamente o livro do Shigley e do Mischke, Projeto de Engenharia Mecânica, de 2005, o livro do Norton, Projeto Máquinas, uma abordagem integrada, de 2013, e em terceiro lugar, o Budinas e Nisbet, Elementos de Máquinas de Shigley, de 2016. Tendo estes livros aqui apresentados, tem um bom subterfúgio teórico para prosseguir na aula. Então vamos recapitular alguns conceitos referentes às falhas estáticas, antes de entrarmos na teoria de fadiga, que é norteada pelas falhas dinâmicas. Uma falha estática ocorre quando o carregamento não leva em consideração o fator tempo, ou seja, a carga estática é uma força estacionária ou um momento aplicado a um membro. E nessas falhas estáticas nós temos várias teorias, dentre elas a teoria de máxima tensão normal para materiais frágeis, a teoria máxima de tensão cisalhante para materiais envolvidos na indústria majoritariamente e para a teoria máxima de energia de distorção, que é o von Mises, que é utilizado para materiais dúcteis na engenharia mecânica. Falha dinâmica. A falha dinâmica é quando o carregamento oscila no tempo. Então uma carga dinâmica é variável, repetida, alternante, flutuante, ou seja, quando nossos componentes mecânicos estão em operação. Neste caso, existem as teorias de falha por fadiga e a mecânica da fratura linear elástica, dentre as teorias principais a serem utilizadas nas falhas dinâmicas. Recapitulando um pouco o nosso fluxograma a respeito da análise estática, nós começamos com as considerações e hipóteses, pressupondo que o material seja homogêneo e isotrópico, entre outras considerações e hipóteses. Desenvolvemos então uma coleta de dados para as forças aplicadas, momentos, torques, desenhamos o diagrama de corpo livre, a geometria e depois disso vamos fazer o cálculo para determinar a seção mais solicitada. Não necessariamente a seção que está submetida ao momento máximo fletor, nem aquela que está submetida à máxima tensão de flexão, e sim aquela que pode ter, por exemplo, uma redução de área, um rasgo, uma chaveta, enfim, alguma alteração na sua geometria que possa fazer com que seja mais solicitada. Então, vamos determinar as tensões combinadas aplicadas nessa seção mais solicitada. Depois partimos para o método dos elementos finitos, em que nós vamos determinar então as tensões principais sigma 1, 2 e 3 do nosso tensor tensão naquele elemento no qual esteja localizada a seção mais solicitada. E a partir disso, nós temos que determinar se o material é dúctil ou frágil. Se for dúctil, utilizamos as tensões principais baseada na tensão equivalente de von Mises. Se for frágil, vai ser na tensão equivalente de Coulomb-Moore. E se for um material dúctil, a gente vai tentar escolher um material, calcular o coeficiente de segurança, levando em consideração o limite de escoamento. Se for frágil, nós vamos escolher um material, determinar um coeficiente de segurança e levar em consideração o limite de tração de ruptura. Bom, esse aqui é um método bem tradicional, você pode pausar o vídeo e fazer as suas próprias anotações referentes à análise estática, que é o primeiro passo. Tu deves fazer a análise estática e depois partir para a análise dinâmica. Introdução a fadigas em metais. A nossa aula vai tratar majoritariamente de metais dúcteis. Então, o que é fadiga? Fadiga é a falha de um componente mecânico com características frágeis, mesmo sendo um material dúctil. Isso acontece devido a tensões repetidas ou flutuantes, de uma característica de um fenômeno dinâmico, e as tensões reais máximas ficam abaixo do limite de resistência última ou ainda fica abaixo do limite de escoamento. E aí a falha acontece por fadiga.
Exemplos práticos são as molas de suspensão submetidas a tensões alternadas que têm uma fratura do tipo frágil. Elos incorrentes também tem fadiga do tipo frágil, era para ser dúctil, e também em eixos, em vários rasgos de chaveta, locais onde fica a redução de área perto dos mancais, não necessariamente onde tem o maior momento fletor, mas sim onde há uma redução brusca de área, por exemplo, pode ter a nossa falha por fadiga. Se estamos falando de fadigas, estamos falando de propagação de trincas. As propagações de trincas ocorrem em 3 estágios. O estágio 1, que nós não conseguimos ver a olho nu. O estágio 2, que nós conseguimos já ver a olho nu, com uma tendência de propagação linear, nas escalas logarítmicas do nosso gráfico. E no estágio 3, ocorre a ruptura repentina. Num dos eixos, nós temos o diferencial da metade da largura da trinca em relação ao diferencial do número de ciclos. E no outro eixo, os fatores de concentração, de intensificação de trincas. No estágio 1, nós temos as microtrincas causadas por deformação plástica que não são discerníveis a olho nu. No estágio 2, nós temos macrotrincas com platôs paralelos que são caracterizados por marcas de praia. E no estágio 3, nós temos uma fratura rápida e repentina de características frágil, um pouco dúctil ou uma combinação de ambas. A partir do estágio 3, nós temos uma linhas de divisa que apontam para a origem das trincas iniciais. Isto pode ser observado na figura a seguir, em que na região A nós temos o estágio 1, ainda tem características de deformação plástica. No estágio 2, que é na região B, nós temos evidentemente as nossas marcas de praia, e aqui nós temos uma linha de divisa, e essa linha de divisa separa a região C, onde há características frágeis da nossa fratura, e isso aqui é um parafuso que está submetido a flexão unidirecional repetida. Reconhecendo como é a fadiga, nós precisamos ter uma abordagem para fazer a análise em projeto. Bom, para nós refletirmos, nós temos que entender a diferença entre engenharia e ciência. A ciência procura prover as respostas dos fenômenos, mas às vezes ela não consegue. Já a engenharia, nós precisamos projetar, mesmo não tendo a solução analítica fechada. Um avião deve ser construído para voar, um automóvel deve ser construído com confiabilidade e ainda produzir lucros. E eis o problema, porque a fadiga não está completamente definida pela ciência, não há uma solução analítica fechada, o que exige ensaio experimental, exige simulação numérica e também exigem cálculos e modelos analíticos que estão tentando aproximar o fenômeno. Então, o engenheiro deve continuar a projetar coisas que não vão falhar. E esta passagem retirada do livro do Shigley é interessante, porque os engenheiros utilizam a ciência para resolver seus problemas, caso ela esteja disponível. Se ela está disponível ou não, o problema ainda deve ser resolvido. E independentemente da forma como ela se apresenta, ela é chamada de engenharia. Então eu brinco com os meus alunos, né, que a engenharia envolve gambiarra, a engenharia envolve criatividade, a engenharia envolve experiência e a engenharia envolve histórico da peça, do componente mecânico, da indústria, enfim, envolve muito mais coisa do que a ciência propriamente dita, certo? Então, eu costumo utilizar as tais 3 fadigas. Na engenharia, existem 3 estágios de análise de fadiga. Tu pode fazer a fadiga do material utilizando o corpo de prova definido, normas e o ensaio de flexo-rotação e definir o limite de endurance do material. Na nossa pirâmide aqui desse modelo que eu proponho, o local onde nós temos maior quantidade de ensaios, a gente pode fazer vários ensaios controlados, né? Um ensaio definido por norma. No meio, que é bem onde a indústria está, a gente faz a fadiga do componente mecânico. A gente faz, então, uma bancada de testes que simula nessa bancada de testes as condições de operação, as cargas de operação e faz a fadiga do componente mecânico, da mola, da engrenagem, do rolamento, enfim. E no topo, com menos ensaios, né, nós fazemos a fadiga do sistema mecânico. No caso de um veículo, da suspensão inteira ou ainda do veículo inteiro, desconsiderando as questões referentes ao conforto.
E aí nós vamos para as pistas de testes e fazemos então o que a gente chama de confiabilidade do sistema como um todo. Então essas 3 fadigas envolvem a nossa abordagem da falha por fadiga. Nós partimos da fadiga do material que nós temos por tabela e pelos ensaios controlados, aplicamos uma série de correlações e coeficientes para estimar e aproximar o que seria a fadiga do componente mecânico. E aí então comparar com nossos ensaios experimentais de simulação numérica, para depois aí sim acoplarmos nos subsistemas e fazermos a fadiga do sistema mecânico como um todo. É mais ou menos assim. Podem pausar o vídeo e fazer as anotações referentes a este modelinho, tá bom? Métodos da vida sob fadiga. Bom, são 3, tá? O método sob tensão, o método sob deformação e a mecânica da fratura linear elástica. Para isso, nós precisamos entender o que é vida. E vida, para a fadiga, é o número de ciclos. E o número de ciclos pode ser de 1 até 10 na 3 ciclos, e que a gente chama fadiga de baixo ciclo, e acima de 10 na 3 ciclos, que é fadiga de alto ciclo. Para metais, aços, dúcteis, 10 na 6 ou mais ciclos caracteriza a vida infinita, e nós, engenheiros, tentamos projetar os componentes que estejam nessa faixa, de 10 na 6 para mais ciclos. Assim ele vai estar operando em vida infinita. Primeiro método, o método da vida sob tensão. Ele leva em consideração apenas as tensões, é o menos preciso, é o mais tradicional, é para alta ciclagem, é para a maioria dos componentes da indústria e a gente projeta para atingir 10 na 6 ou mais ciclos. O método da vida sob deformação é mais detalhado, leva em consideração a deformação plástica, exige uma análise aprofundada e é direcionado para a fadiga de baixo ciclo, para aços de alta resistência que infelizmente falharam muito abaixo do esperado. E o método da mecânica da fratura linear elástica assume que existe uma trinca, é um método para prever o crescimento dessa trinca, é utilizado para estruturas grandes, exige esforço computacional, programa de inspeção periódico e coleta de dados experimentais. É um método mais demorado em termos de aplicação industrial, mas é um método interessante para prever o crescimento de trinca em estruturas grandes. Se aproxima da engenharia civil neste caso. Dúvidas até o momento? Bom, espero que não, porque na próxima aula nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Então vamos fechar a nossa aula aqui. Nós vimos fadiga em metais, a questão de análise de projeto e a vida sob fadiga, os 3 métodos. E eu vou fechar falando que resistência é o conjugado da geometria, propriedade do material e carregamento. Porque material não tem resistência, material tem propriedades. Então, unindo a geometria, propriedades do material e carregamento, nós podemos orientar o projeto e a fabricação dos componentes mecânicos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima aula. Valeu!